Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E apesar de eu fazer rankings de diretores, de carreiras, depois de ter um longo especial analisando todos os filmes, eu não poderia resistir à tentação de finalmente fazer um ranking dos filmes do M. Night Shyamalan, que tá aí com seu novo filme, O Armadilha, com o Josh Hartnett dos cinemas. Eu já comentei ele aqui no canal, também comentei sobre o Sexto Sentido no começo da semana, que completou 25 anos desde seu lançamento, é um filmaço. Então, só pra identificar aí na semana Shyamalan, resolvi fazer meu ranking totalmente pessoal e, da minha opinião, dos filmes do M. Night Shyamalan a partir do Sexto Sentido, Acho importante frisar que eu não assisti os dois primeiros dele, o Praying with Anger e o Olhos Abertos, mas um dia a gente chega lá. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para obter notificação dos próximos vídeos. E não se esqueça também de hypar esse vídeo para que ele consiga ter um alcance melhor. Enfim, pessoal, começando aqui na 14ª colocação, eu coloco O Último Mestre do Ar, de 2010, que é a adaptação do Shyamalan do anime do Avatar, dos Dobradores de Ar, que teve uma série live action na Netflix. Não é surpresa pra ninguém, Esse é um dos filmes menos adorados de todos os tempos, ainda mais se você é fã do anime, porque eu não conheço a história, eu não conheço o material base, mas eu ouvi dizer que o Shyamalan tentou comprimir uma temporada inteira num filme de 1h30, o que não parece uma boa decisão. Mas olha, até pra um não iniciado que nem eu, O Último Mestre do Ar, ele é bem desinteressante. Eu não curti muito a mitologia, os personagens, as ideias, a execução em especial, mas principalmente me parece um filme de caça-níquel, porque o Shyamalan estava num ponto da carreira dele de fracasso atrás de fracasso, ele teve que recorrer a uma IP, a uma obra já existente, e assistindo esse filme, eu pelo menos sinto que ele não está muito interessado em realizar nada do que está na tela, Apesar de eu ter que dar o braço a torcer e falar que alguns dos efeitos visuais são bem bacaninhas. Em 13º lugar, outra opção muito pouco popular na carreira do Shyamalan, eu coloco O Fim dos Tempos, de 2008, o clássico filme onde as plantas estão fazendo as pessoas se suicidarem. Pois é uma ideia interessante e original, do tipo, beleza, eu nunca vi isso antes. E o Shyamalan já tentou se justificar várias vezes falando que a ideia dele era fazer um filme assumidamente B, E você consegue sentir isso, mas eu sinto que ele é B demais em alguns momentos, ele beira a comédia não intencional, Eu não consigo ver como que isso daqui é uma paródia proposital, ainda mais quando você tem o Mark Wahlberg, talvez na pior interpretação da carreira dele, a Zooey Deschanel nada agradável também. É um filme onde eu não consigo salvar muita coisa, pra ser sincero, além do clima de alarmismo, da ideia de que o mundo tá acabando, dessa sensação de perigo crescente, que é bem forte, assim, nos primeiros 15, 20 minutos de filme. Isso não dá pra negar, mas, sei lá, acho que principalmente pelo Mark Wahlberg, quando você erra a escalação do seu protagonista, não é muito fácil seguir em frente, não. Em 12º lugar, outra opção nada popular na carreira do Shyamalan, apesar de que eu sei que existem muitos fãs, eu coloco A Dama na Água, de 2006, que é o filme estrelado pela Bryce Dallas Howard e o Paul Giamatti. E depois de uma longa sucessão de suspenses, de filmes mais dark, esse daqui ele vende como uma espécie de contos de fada, uma modernização de fábula, e beleza, dá pra enxergar por esse prisma. Eu gosto da ambientação, eu acho que o trabalho de fotografia desse filme e do design de produção, porque é todo ambientado numa área comum de um prédio, de um condomínio, na figura desse zelador do Paul Giamatti. Isso é interessante, eu gosto de como ele constrói um mundo através daqueles personagens, mas aí eu já não me sinto tão investido na mitologia, nos simbolismos e até no grande ego do Shyamalan em colocar ele mesmo no filme como um autor cuja missão é salvar o mundo, é unir o mundo através do trabalho dele, Você consegue entender essa autoindulgência dele depois de algumas críticas severas que ele foi sofrendo, Eu acho que é um filme, tem seus momentos, tem suas ideias, mas acho que não chega a 100% lá, não. Em 11º lugar, em mais um caso aí do Shyamalan tendo que fazer trabalho dos outros, eu coloco Depois da Terra, de 2013, o filme com Will Smith e o Jaden Smith, que, por falar em ego e autoindulgência, parte aí do projeto do Will Smith de querer transformar o filho dele, o Jaden, num grande astro de Hollywood, Eles já tinham trabalhado juntos no A Procura da Felicidade, de 2006, e é uma incursão do Shyamalan num mundo de ficção científica, de nave espacial, de viagem para outro planeta,
tem uma ideia interessante, né? Um pai e um filho que são separados numa versão desolada, apocalíptica e povoada de monstros da Terra, né? 10 mil anos no futuro, se eu não me engano. E beleza, tem um bom arco, tem algumas composições legais. Eu acho que, comparando esse com o Último Mestre do Ar, o Shyamalan consegue aproveitar muito mais a grande escala, o orçamento aqui. Mas o que não cola de novo, assim como no Fim dos Tempos, é o elenco. Eu acho que nem o Will Smith, nem o Jaden Smith seguram esse filme. O Will Smith é até irônico, né? Porque é um filme onde você não pode demonstrar suas emoções. Isso é um sinal de fraqueza, ainda mais o medo aí pra esses inimigos bestiais genéricos. Então isso garante aí uma projeção que fica bem monótona e desinteressante por conta dessa ideia do roteiro, né? E o Jaden Smith, né, como a gente já sabe, infelizmente não herdou muito do carisma do pai. Em 10º lugar, o filme que começou a retomada do Shyamalan, eu coloco A Visita, de 2015, que marca também a primeira colaboração do Shyamalan com o Jason Blum e a Blumhouse. E é um filme interessante, ele é mais divertido do que assustador. É o Shyamalan finalmente brincando com o found footage, com uma ideia bem interessante sobre dois irmãos que têm que passar um tempo com os avós, e é tudo através de câmera subjetiva, de uma câmera que parece estar dentro da história. É um suspensezinho sem grandes pretensões, mas eu acho que é o filme certo na hora certa. Depois de tantos tropeços, de tantas recepções ruins, o Shyamalan encontrou uma história fácil de contar, mas que tem boas surpresas, né? A reviravolta do A Visita no papel é muito simples, mas a execução dentro da história é formidável. Eu não acho que seja um grande filme de forma alguma, mas ele é bom o suficiente pra gente ter reconquistado aquela confiança no Shyamalan. Em 9º lugar, coloco um dos filmes mais recentes dele, que é o Tempo Old de 2021, que é a adaptação de um conceito de uma graphic novel, que é uma ideia fenomenal, que envolve esse grupo de pessoas, essas famílias que vão para uma praia que começa a envelhecer todo mundo. Afeta o relógio biológico, todo mundo começa a ficar velho, a crescer, a até acelerar algumas condições de saúde que garante momentos bem perturbadores. Eu acho que é um filme muito bem feito, muito bem executado. Eu lembro que eu fiquei bem impressionado com o nível de violência e gore discreto que ele consegue empurrar dentro dessa classificação de PG-13, né? Eu gosto de como ele é um filme claustrofóbico, apesar de ser num espaço aberto, né? É uma ideia muito interessante, tem um final que eu considero muito, muito esperto. No geral, eu acho que é um suspense muito bem feito e bem executado. Eu acho que a atmosfera e a pequena referência à janela indiscreta que ele tem no final é uma boa sacada. Em 8º lugar, outro dos mais recentes dele, eu coloco Batem a Porta, de 2023, que, mais uma vez, é uma adaptação agora de um livro com uma outra ideia que, assim, né, o Shyamalan, ame ou odeie, ele é um bom criador de ideias e também um ótimo identificador, né? Tipo, olha, isso daqui pode render um bom filme, isso pode ser uma boa história, e no caso é uma família que é atacada por um grupo de invasores que diz que um deles vai ter que morrer para evitar a chegada do apocalipse na Terra. Então é muito tenso, ele também é claustrofóbico, para mim é um dos melhores trabalhos de mise-en-scène, de enquadramento e de direção na carreira do Shyamalan, e também uma excelente performance de todo o elenco, né? Não só do Jonathan Groff, do Rupert Grint, da menininha, mas especialmente do Dave Bautista. Eu acho que o Dave Bautista é um dos atores que mais conseguiu entender a linguagem do Shyamalan, o tipo de texto, performance que os filmes dele requerem, né? Eu tenho um probleminha com o final, eu acho que, né, é totalmente pessoal, mas eu teria feito outra coisa. Eu acho até que o final do livro, que eu não li, mas que eu fui atrás, é mais interessante do que o do filme. Mas ainda assim, eu acho que ele é uma experiência muito forte. Eu acho que é, sim, um dos melhores trabalhos de direção da carreira do Shyamalan. Olha, eu não tenho tantas hot takes com o Shyamalan, pessoal, mas o meu 7º lugar pode irritar um pouco as pessoas. Eu coloco O Vidro, de 2019, que foi a aguardada continuação do Corpo Fechado e que também ofereceu um crossover com o Fragmentado, que ele tinha lançado recentemente. É uma continuação da visão bem específica que o Shyamalan tem sobre super-heróis, sobre histórias em quadrinhos, sobre histórias de poder superior. E eu gosto de como esse filme é uma inversão de expectativa bem corajosa, né? Porque você pensa que vai ser um filme sobre o David Dunn e o Bruce Willis saindo na mão com o James McAvoy e a Horda o tempo inteiro. Mas não, é um filme sobre hospital psiquiátrico, onde você tá grande parte do tempo apostando numa personagem, a da Sarah Paulson, que vai tentar convencer você que nada do que você viu é de verdade, né? Tipo, essas pessoas não têm poder, essas pessoas são malucas e
É uma decisão ousada, não funciona 100% do tempo, mas no fim eu gosto do que ele tá querendo dizer, eu gosto da experiência e eu gosto bastante, novamente, do James McAvoy como a Horda, do Samuel Jackson voltando como o Senhor Vidro, é muito legal de ver. Eu acho legal, pessoal. Eu sei que a maioria não gosta, ficam frustrados com aquele final, mas eu acho sensacional. Pra mim é uma trilogia muito consistente. Em sexto lugar, um dos filmes mais subestimados do Shyamalan, que foi injustamente massacrado na época de lançamento, eu coloco A Vila, de 2004, o filme com Joaquin Phoenix, que lançou a Bryce Dallas Howard pra Hollywood, basicamente. É uma história sobre esse vilarejo no século XVIII, se eu não me engano, XVIII ou XIX, que é ameaçado por criaturas da floresta, né? Esse é o setup da história, mas como é um filme de 20 anos atrás, a gente sabe que tem umas surpresas aí, talvez seja uma das mais originais reviravoltas da carreira do Shyamalan. Eu gosto bastante, eu acho que ele sofreu por ter sido vendido como um terror, quando ele é bem mais um drama, né, uma coisa mais humana, experimental. Eu acho que ele é muito bem feito, ele tem um trabalho de fotografia do Roger Deakins que é fenomenal, trilha sonora lindíssima do James Newton Howard, eu considero assim um dos níveis mais altos de craft, de técnica do Shyamalan na Vila. E eu acho que aquele final é bom. Eu gosto do que eles estão querendo fazer, independente da suspensão de descrença que você tem que tomar para esse filme. Em quinto lugar, pessoal, eu ainda tô debatendo sobre essa colocação, eu acabei de assistir o filme, né? Mas eu coloco a Armadilha desse ano com o Josh Hartnett, que é mais uma ideia original muito tentadora, muito divertida sobre acompanhar um serial killer que tá num show de uma popstar e perceber que tudo aquilo é uma armadilha para capturar ele. O Shyamalan, ele aproveita muito bem a proposta, tudo que você pode fazer nessa ambientação com as habilidades de um personagem que é muito assustador e inteligente ao mesmo tempo, mérito aí da excepcional performance do Josh Hartnett, uma das grandes atuações desse ano na minha visão, e é um filme bem surpreendente também, né? Ele é um filme que ele parece que vai ser só uma coisa, mas ele tem muito mais a se mostrar. Então, ainda preciso assistir de novo o Armadilha. Eu até vejo o potencial dele subir mais nessa lista, pra ser sincero, mas é o melhor filme dele em muito tempo pra mim. Em quarto lugar, aí sim, acho que esse é o filme que reconquistou muitos sonhos do M. Night Shyamalan no lançamento. Eu coloco o Fragmentado de 2016 ou 2017, né, dependendo de quando você conta o lançamento comercial. É essa história de assassino com o James McAvoy entregando a performance da carreira dele. Eu acho que ele nunca vai estar tão bom assim. É um personagem que tem múltipla personalidade, então você vai vendo o James McAvoy interpretando várias versões diferentes do mesmo personagem, né? É um trabalho, é um tour de force, como eles chamam de atuação. Eu acho que é um filme tenso, ele é divertido também. Tem uma ótima performance da Anya Taylor-Joy também. Eu sinto que a gente foca bastante no James McAvoy, merecidamente, porque ele tá incrível no filme, mas eu considero também um dos grandes trabalhos da Anya Taylor-Joy, né? E de quebra, você ainda tinha uma das grandes puxadas de tapete do Shyamalan, né? Ele tinha uma surpresa muito grande no final, que era revelar que a gente tá dentro do universo do Corpo Fechado. Eu ainda lembro que a reação a isso daí foi insana. Bom, e agora a trinca, né, pessoal? Pra mim essa trinca nunca muda, eu acho difícil de conseguir superar. Em terceiro lugar, eu coloco o Corpo Fechado, Unbreakable, do ano 2000, que é um filme bem menos falado dele. Eu sinto que o pessoal não dava muita bola até o Fragmentado, até o Vidro também, que é o follow-up dele pro Sexto Sentido, que acompanha a história de um homem que pode ser um super-herói da vida real, né? Um homem que pode ser indestrutível, que não fica doente, que tem super força. É a visão mais fria e realista para uma propriedade de quadrinhos, para uma história de super-herói, bem antes do Christopher Nolan chegar com o Batman dele, né? E eu considero um filme muito interessante, muito sinistro também, apesar de ser uma história sobre milagre, sobre uma força sobre-humana. É um trabalho de fotografia do Eduardo Serra muito caprichado, muito bem conduzido na área de direção. Ele é um filme que tem poucos cortes, né? Quando você pega pra assistir de novo, você vê que as cenas dele são muito longas dentro do mesmo plano. É uma forma interessante de pegar essa linguagem de quadrinho e traduzir para o cinema de uma maneira que não tinha sido feita ainda, né? E eu acho que até hoje, esse eu revisitei recentemente, ele permanece muito impressionante, muito bem feito, grandes performances aí do Bruce Willis e do Samuel Jackson e uma twist no final que é muito boa. Briga boa no pódio aqui, pessoal, mas acho que não tem jeito. Em segundo lugar, eu coloco Sinais de 2002 com Mel Gibson, Joaquin Phoenix, que é o filme de Alien do M. Night Shyamalan, né? A visão dele para uma invasão alienígena numa fazenda no interior dos Estados Unidos, e
esse filme é amedrontador. Sério, eu acho que o grande mérito dele é conseguir abordar uma invasão alienígena de alta escala, você sente que isso está acontecendo no planeta inteiro, mas do ponto de vista bem pequeno, de uma família de 4 pessoas, de uma TVzinha de tubo que você vira e mexe, vê que tem sinais no mundo inteiro, que tem aparições no céu. Eu considero esse filme aqui uma aula de ambientação, de atmosfera. Ele não é tão assustador ou gráfico no que ele mostra ou não, mas toda a sugestão que ele faz, quando você vê um pedacinho do Alien, quando você vê uma figura no milharal, no telhado, eu considero assim assombroso. Assombroso e de quebra catártico, né? Porque eu acho que não só é uma boa história de Alien, de suspense assim, mas o personagem do Mel Gibson, né, ser um padre que perdeu a fé e vai tendo um caminho pra reencontrar essa luz, é um extra, assim, muito recompensador. E em primeiro lugar, pessoal, acho que não tem jeito, eu pelo menos pra mim considero esse daqui não só o melhor filme do Shyamalan, mas talvez um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu coloco o Sexto Sentido, de 1999, que falei aqui no canal, né, ele é um filme que completa 25 anos, ele traz a história desse menininho Cole, vivido pelo Haley Joel Osment, a relação dele com um psicólogo infantil, vivido pelo Bruce Willis, onde ele é um menino que tem a capacidade de enxergar e se comunicar com fantasmas, né? Outra ideia sensacional que também é um filme de terror com elementos de drama familiar, com estudo de personagem, com um pouquinho de humor também. É um filme perfeito, ele tem aquela grande reviravolta que todo mundo já deve conhecer, né? Mas eu acho que ele é muito maior do que isso. É o filme que tornou o M. Night Shyamalan essa figura que ele é hoje, né? E eu sinto que garantiu esse cheque em branco eterno pra ele. E com louvor, tá? Porque o Sexto Sentido é um filmaço. Eu nem sei mais o que falar sobre o Sexto Sentido, vejam um vídeo que eu compartilhei aí. Mas é isso, pessoal. Esse é o meu ranking completo, ou não completo, né, do M. Night Shyamalan. Falta o Praying with Anger e o Olhos Abertos. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários como que fica o ranking de vocês da carreira do M. Night Shyamalan, se alguém assistiu os 2 primeiros filmes dele e também o que vocês acharam do Armadilha que já tá no cinema. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.